nasci na Itália, em Nocera Inferiore, essa cidade perto de Salerno. Eu nasci em Ibitinga e vim para São Paulo, deveria ter uns 5 anos e meio. Eu sou de São João da Boa Vista, onde eu fiz toda a minha formação pré-universitária, escola pública. Eu nasci aqui em São Paulo, no bairro de Vila Mariana. Eu sou de Curitiba, capital do Paraná. Nasci em Santo André, né, da Borda do Campo, lá no ABC. Eu nasci no interior, numa cidade pequena, que se chama Pilar do Sul. Nasci em 1944, plena guerra, Japão e aliados. Nasci em Amparo, estado de São Paulo. Nasci no Ipiranga e cresci frequentando os jardins do museu. Eu fui aluno de História Natural, naquele tempo não tinha Geologia, História Natural, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, antiga, antes da reforma universitária. Aí eu fui convidado para vir para a USP como assistente, naquele tempo era um catedrático que convidava, eram assistentes, né? O museu foi um instante da minha vida, né? Realmente não... Eu acho que haveria pessoas mais indicadas para ser diretor do museu do que eu, mas foi uma insistência do reitor que eu cumpri esses 4 anos. Criei lá uma seção de reconstrução de textos antigos, de restauração. A partir de 1963, sendo diretor o Mário Neme, houve uma preocupação em se organizar com os professores dos departamentos de História, departamento de Sociologia, com os professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, organizar cursos no Museu Paulista sobre diversos temas. Então, essa proximidade dos cursos de História com o Museu Paulista nesse período é que me levaram ao museu, primeiro como estagiário e logo depois como historiógrafo contratado e no terceiro passo como historiador concursado do Museu Paulista. Eu me formei, eu acho que foi em 58. Daí eu fui comissionada para o museu. Eu recebia o meu salário de professora primária e trabalhava no museu. Fiz doutorado, fui coordenadora de pós-graduação, fui chefe de departamento, fiz o concurso para ser professor livre docente, depois eu fiz o concurso para titular. E depois de ser titular, eu concorri à diretoria do Museu Paulista. O museu já tinha sido transformado no Museu de História, foi na gestão do professor Ulpiano. Depois da reforma dos museus, então eu fui a terceira diretora. O concurso aqui para o Museu Paulista eu fiz em 67, vim para trabalhar no naquilo que eles chamavam de Centro de Documentação Histórica do Museu Paulista. A minha mesa de trabalho estava dedicada com a maquete do prédio. Entrei como escriturário, assistente de administração, até que eu fui transferida para a seção de numismática. Então, eu iniciei a minha carreira de arqueóloga na Universidade Federal do Paraná. Fui para Portugal e fiquei mais tempo em Portugal. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu comecei mais com arqueologia histórica e sempre trabalhando no Museu
do Ipiranga, no Museu Paulista. Fiz a minha carreira aqui dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, antes e depois Ciências Humanas, né? Na área de Geografia, mas sempre com um pé na Geografia Física e um pé na Geografia Humana. Eu tive uma forte atividade também administrativa, né, na Faculdade de Filosofia e no conjunto dos museus via Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Me formei mecânico torneiro, era mocinho, 18 anos. E nesse tempo, eu tinha meu colega aqui do museu, Francisco Garcia, era amicíssimo meu. E ele trabalhava no museu. E ele sempre falava, Pedro, você não quer trabalhar no museu? Eu falava, querer trabalhar eu quero. Ele falou, não, quando haver uma vaga, eu aviso você. Aí assumi o museu dia 6 de dezembro de 1951. Eu estava fazendo pós-graduação e aí me mandei para os Estados Unidos. Fiquei um ano lá. Aí no Smithsonian me convidaram para uma missão no México. Aí eu fui participar de uma missão arqueológica no Vale de Oaxaca. Aí quando eu voltei aqui, fui no Museu do Ipiranga. O Museu Paulista era mais conhecido como Museu do Ipiranga, por ser do bairro do Ipiranga. Aquelas fontes bonitas, né? Aquelas fontes que às vezes iluminavam, outras vezes não. Né? O jardim, eu passei muito no jardim. A paisagem ali do museu era uma beleza. Aquelas colunas altas das vitrines antigas. Também estudei no bairro do Ipiranga e, obviamente, o melhor lugar para não se assistir à aula era os jardins do museu. Né? Então, há uma longa relação pessoal com o espaço. Subindo a escada do museu tem aquelas águas de diversos rios, né? Aquilo eu acho muito interessante, manter aquelas águas até hoje, né? Os pessoal vinham visitar o museu, pode entrar, não paga. Outras pessoas tinham receio de pisar no tapete, eles davam uma volta do tapete para pisar no tapete, sabe? Para não, pode pisar. Outros se benziam. Entravam, viam a estátua de Dom Pedro, se benziam. Desde que eu pisei aqui dentro, me intrigava muito a questão de toda essa decoração que nós temos e que é a coisa que mais nos chama a atenção quando nós entramos. São os dois gigantes que estão ali na frente, né? E as esculturas dos dois bandeirantes, Fernão Dias Pais e Antônio Raposo, e mais toda essa decoração que nós temos ao longo da escadaria principal. Para desembocar no salão de honra, como o Toné chamava, me envolvi foi com as pinturas que existem no Museu Paulista. É um museu de história, tanto como um local de pesquisa, como um espaço criado para identidade. Eu vejo o Parque da Independência como um grande museu a céu aberto. O conjunto, né, da colina, o edifício, os jardins, depois acrescido do monumento da Independência, vai constituir um dos espaços da cidade de São Paulo, provavelmente de mais força do ponto de vista cultural e paisagístico. Dado que o edifício do museu está localizado num sítio histórico. E nesse sentido, ele tem um papel educativo muito forte. Eu acho que o Museu Paulista, enraizado no lugar, na paisagem, articula uma cultura, uma história e uma narrativa.
uma instituição que nasceu politicamente num momento da passagem da monarquia para a república, quando havia todo o interesse em criar uma instituição de pesquisa que aglutinasse dentro dela mesma um processo de produção de conhecimento científico na área de ciências naturais. Os primeiros governos republicanos em São Paulo, logo depois da proclamação da República, eles eram jacobinos, tá certo? E o jacobino é aquele que não vai negociar com os monarquistas, né? E o museu fez parte disso, quer dizer, surgiu pelos jacobinos, né? Não é à toa que no Monumento à Independência foi posta uma escultura de uma Marienne, de um símbolo da Revolução Francesa, com barrete frígio, segurando a bandeira da República. Refundar o país, refundar a nação. Era esse o sentido de ocupar esse prédio, né? Era ocupar esse prédio para dizer assim, olha, todos esses adereços, esses ornamentos e tal, eles são muito simpáticos, muito bonitos, mas eles não vão ser usados para fazer a celebração da monarquia. Eles vão ser usados para celebrar a autonomia, a independência e a república. Essa é uma coisa interessante. A gente vê o Museu Paulista sendo construído já no período republicano, tá certo? Então, ele, de certa forma, ele vai se desenvolver todo ligado já à velha república, a primeira república, né? Mas a população que visita o museu tem uma memória que remete à monarquia, por causa da presença do Dom Pedro I, tá certo? E da Imperatriz Leopoldina. Aqueles retratos, o cachinho da Leopoldina, lá, aquele pedacinho de cabelo que tem lá, aquele anel, não é? Tem um apelo muito grande à população. Isso é uma coisa interessante. Ele tem, inclusive, um setor que é o Museu Republicano, lá, Convenção de Itu, não é? Mas aquele espaço, a presença do Dom Pedro, da Leopoldina, remete à monarquia. E isso é uma coisa interessante, como a monarquia ainda é presente no imaginário. Então aí pode aparecer Dom Pedro, porque Dom Pedro vai ser o símbolo da nacionalidade, símbolo esse que os republicanos vão incorporar ao panteão dos heróis nacionais. Ele deveria ser um museu regional, um museu paulista, mas ele não é. Ele é um museu nacional. Ele é um memorial nacional. E ele é insubstituível no imaginário das pessoas deste país. Todos reconhecem o prédio. Todos sabem que é o lugar da independência, que é o Museu Paulista. O museu, ao longo da sua trajetória, ele vai sendo ressignificado a cada momento de grandes transformações políticas, né? E não podia ser diferente, eu acho, o fato de que, às vésperas do golpe militar, este museu vai ser incorporado à Universidade de São Paulo. Pesquisadores dos museus integravam uma carreira de pesquisadores do Estado, que era diferente da carreira docente criada com a Universidade de São Paulo, mas havia uma situação de subordinação. Os museus, de certa forma, ficavam numa hierarquia inferior à das unidades. Eles acabavam ficando na mesma hierarquia dos departamentos. Nós tivemos o concurso, eu consegui entrar na USP como pesquisadora, não sei o que era, porque, te digo, não tinha 13º seletista, com não sei que, sem direitos trabalhistas igual aos outros. Não éramos como os docentes. Mário Neme, que foi o diretor que preparou o museu e que batalhou no museu para essa integração com a universidade. Ele sempre gostava de dizer, olha, o Museu Paulista
e o Museu Republicano, lá em Itu, extensão do Museu Paulista, estão ligados à USP desde a criação da USP em 1934. Ele sempre citava lá o artigo, né, do ato de criação da universidade, que citava o Museu Paulista como um instituto complementar. O diretor do museu, Mário Neme, ele trabalhava num regime assim, mais ou menos fechado. A gente tinha pouca noção do que estava se passando. Até que a gente soube que o museu ia mesmo para a universidade. Demorou. Que eu entrei em 61, só em 63 passou. A entrada do Museu Paulista na universidade foi rodeada por uma tensão muito grande. Membros do governo do estado não queriam. Carvalho Pinto deixou tudo preparado, mas aí o Adhemar de Barros não concretizava a medida, compreende? E o Adhemar também, não sei qual era a razão, não queria que os museus fossem para a universidade. Daí nós tivemos também uma outra dificuldade, porque a universidade só aceitava os museus se eles passassem com a verba que eles tinham na Secretaria da Educação. E o Adhemar de Barros, daí já tinha assumido o governo, no início de janeiro ele assumiu o governo, e não deixou passar a verba para a universidade. Então, nós ficamos o primeiro semestre todo sem receber. Ao mesmo tempo em que o Mário Neme e o Sérgio Buarque de Holanda, e mais todos aqueles que estiveram envolvidos na passagem para a USP, eles tiveram um horizonte de descortino, de percepção de que era a saída. Eles também sabiam as dificuldades que eles iam enfrentar até que o museu pudesse ser realmente incorporado. As dificuldades que os funcionários do museu atravessaram, a incerteza, a insegurança, não se sabia se realmente a universidade ia pagar o salário, se não ia pagar, se ia ter investimento, se não ia ter investimento. O museu aparece pela primeira vez no orçamento da USP só em 1965. E em 67 há uma proposta para que o museu volte para o governo do estado, para a Secretaria da Cultura recém-inaugurada. Então, é um momento de muita insegurança e o museu, no seu conjunto, pagou por isso, porque foi o momento em que o edifício deixou de ser olhado, em que as atividades se desenvolviam a custo do esforço enorme do diretor, que era o Mário Neme, e dos seus principais colaboradores e dos outros funcionários do museu. Então, é visível que as atividades continuam. É visível também que Mário Neme procurou dar abrigo a cursos de pós-graduação, cursos de extensão que não podiam ser dados na Maria Antônia e não podiam ser dados na cidade universitária, porque já eram pessoas que o governo militar via com maus olhos. O diretor do museu, Mário Neme, fez um curso de museologia no museu, sabe? E nesse curso as pessoas me conheceram. Quem fez esse curso não foram alunos de história, sabe? Foram pessoas de elite, colecionadores. Então, quando elas queriam doar alguma coisa, elas me ligavam. Quando o Mário Neme foi diretor, ele também ajudava um pouco nessa parte, né? E toda a experiência que eu tive nesse setor de seleção de acervo, em grande parte eu devo a ele. E também aos próprios colecionadores. Até então era um museu, embora com toda uma tradição de centro de estudos, né, desde o começo do século XX, ou mesmo desde sua organização, era uma instituição dedicada à pesquisa. Era um museu enciclopédico que desenvolvia pesquisas em zoologia, em arqueologia, em etnologia e em história. Pisão do Toné, ele vai tentar
adequar tudo para aquilo que é do próprio nome do museu, Paulista. Mas é com a integração à universidade que essa mudança fica mais evidente, não é? Aquele conceito de museu antigo, a reserva técnica, o material, tinha caixas lá que ninguém sabia o que tinha dentro. É isso que eu quero dizer. Eu não chamaria, eu não quero ofender o museu, mas era um depósito de velharia. Nós nem sabíamos. A única coisa mais cuidada era a plumária, porque estragava, as bonecas carajá, porque eram visíveis, vistosas. Porque também é assim, tudo que era pedra, lasca, esquilha, feia. Agora o machado tipo âncora. Sabe, o conceito de museu não do funcional, do bonito. Os museus que tinham um outro tipo de incumbência, uma outra missão, com base em, enfim, elementos da cultura material ou elementos recolhidos propriamente da natureza, ou seja, nos acervos. Então, os museus tinham uma competência em relação aos acervos, ao passo que as unidades tinham uma competência em relação às disciplinas. E os acervos têm que ser observados de um ponto de vista multidisciplinar, porque cada peça ou cada, enfim, objeto pode ser visto por muitos olhares. Então, os museus foram colocados numa situação de certa dependência em relação ao que se chamava de unidades afins. Então, certas iniciativas dos museus dependiam até de proposta das unidades afins, ou seja, eles não tinham uma independência efetiva para desenvolver um projeto próprio, né? Então, essa coordenação dos museus acabou, de certa forma, superando um pouco esse impasse com a criação da carreira e de uma instância que permitia julgar e propor concursos e criação de cargos, né? Então, foi possível, nesse período, vamos dizer assim, fazer um esforço no sentido de mostrar o significado que os museus tinham para a própria universidade, né? Porque eles eram anteriores à própria universidade. Mas nem todos os docentes, nem todos os funcionários sabem o que nós fazemos dentro da USP e para que nós servimos e por que os museus são importantes. Então, até hoje, há resistências. Eu tinha, talvez, uma ideia de que, para a universidade, o museu poderia ser um objeto de maior interesse. E eu acho que os museus não são, não só o Museu Paulista, mas nenhum dos museus ou dos acervos científicos, dos órgãos de cultura e extensão, não são objeto de interesse da universidade. Só muito eventualmente é que eles se tornam interessantes. Mas eu acho que a universidade não sabe trabalhar com o setor de cultura e extensão que ela tem. Nos anos 60, e um pouco antes, na época do Sérgio Buarque de Holanda, a visitação que este museu recebia, se relacionada ao tamanho da cidade e ao espectro de alternativas culturais da época, estamos falando dos anos de 1950, 60, a população era um portento, quer dizer, houve anos em que o museu recebeu 700 mil pessoas. Então, se a gente for ver agora, né, a gente solta rojões quando a gente consegue ultrapassar 400 mil visitantes ano. Metade daquilo que vinha na década de 60. E, se a gente comparar com o tamanho da cidade e o que ela oferece hoje, o museu se acanhou, né? Então, eu sempre fiquei me perguntando se a entrada na USP não representou um ganho do ponto de vista acadêmico e de ciência e uma perda do ponto de vista da ressonância popular. Eu me espanto muito com crianças que entram hoje no museu e não sabem reconhecer Dom Pedro I. Então, isso é um outro trabalho. Quer dizer, o museu vai ter que
encontrar outras vertentes de inserção popular e de inserção social, porque isso é vital nos museus. Os museus podem ser centros de ciência, mas eles precisam criar nexos, laços, vínculos com a sociedade que os mantém. Duas pessoas muito importantes na trajetória do Museu Paulista, infelizmente não puderam nos dar entrevistas porque estavam com problemas de saúde. São o professor Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes, que foi diretor do museu num período crucial em termos da definição do projeto conceitual, intelectual do museu, e que persiste até hoje essa proposta em desenvolvimento. E o professor José Sebastião Witter, que sucedeu ao professor Ulpiano na direção e que compreendeu a importância do edifício do museu e tomou decisões fundamentais para a preservação, para a restauração deste prédio. E sem a atuação do professor Witter, esse prédio não teria sobrevivido até hoje. Então, foi uma pena que ambos não pudessem estar aqui. Só tinha um telefone no museu. Só tinha um telefone na portaria. Abria a meio-dia e fechava às 4h30, porque tinha uma deficiência de luz. Não tinha sirene para tocar. O porteiro tinha um sinozinho de mão que saía no andar de cima, batia o sino para os visitantes saber que estava na hora de fechar. Eu era porteiro, nós contávamos os visitantes anotando. Entrava 15, 20, anotava. O diretor vira e mexe e estava consultando a gente. A gente não tinha aparelhinho. Aí depois, quando reabriu em 7 de setembro de 56, eu tinha um aparelhinho. E eu conto que foi a maior visitação que eu soube até hoje. Veio 15 mil pessoas. Os primeiros tempos que eu fiquei em casa, mas eu sonhava todo santo dia, sonhava com o museu. Quando não era com uma pessoa, era outra que estava... Parecia um filme, sabe? Todo dia eu sonhava com uma pessoa, mas eu não voltei ao museu. Faço questão, em todos os meus passeios pelo centro de Itu e quando eu vou a Ipiranga, de passar em frente e ainda olhar com muito carinho. Só eu sei que tem limitações de acesso e eu tenho que friar aquela vontade do antigo funcionário que trabalhou muitos anos de entrar na instituição. Eu me divirto porque, para começar, eu rio de mim mesma. Eu me ironizo muito, então já é divertido. Depois eu rio dos outros também. Porque nós tínhamos duas torres, a Torre de Marfim, onde estava a elite, Baldos, Tecla Hartmann, Maria José, e a Torre de Pisa, onde estava a napolitanada toda, a Luciana, que veio beber, mas era napolitana, e eu, e a plebe. O Baldos vinha na Torre de Pisa e dizia, posso ir na Torre de Pisa? Eu dizia, pode, se o senhor se vestir de napolitano, pelo menos por dentro. Os meus amigos gostavam de dizer, o Jonas casou-se com o museu, porque quando alguns deles programavam viagens, passeios, eu sempre tinha a justificativa, não, tenho que olhar o museu, tenho que receber uma visita, não é? O fato de ter passado 44 anos, né, aqui dentro do museu, dá para se pensar até como se fosse uma segunda casa. Um museu que recebia de 300 mil a 400 mil pessoas por ano era o museu de maior visitação em São Paulo e, obviamente, o apelo popular era muito forte. Uma vez chegou os japoneses aí que fizeram uma reconstrução do museu em gelo. Se vocês vão ouvir falar nisso.
E tem a fotografia, eu devo ter fotografias em casa, mas não me lembro. Que eles fizeram todo o museu na frente, assim, com gelo, né? Gelo artificial, não deixando, um sistema para não deixar derreter o gelo, né? Fizeram toda a reconstrução do museu e foi interessante, foi dos anos que eu estava lá, né? Sabe que a saudade de tudo isso, né? Como as coisas passam, né? Tão rápida, quando você vê, já está quase perto do túmulo e ainda está trabalhando. Nós temos que despertar na nossa juventude aqui esse interesse para a conservação e a preservação. Não sei, o europeu preserva muito mais as coisas que o brasileiro, né? Ele tem uma coisa, uma estátua, um monumento, uma figura, eles preservam. O brasileiro não, né? Ele vai até o fim para voltar. O que eu senti foi não ter deixado a obra, não ter deixado o projeto executivo pronto para licitar a obra da fachada, porque eu acho que isso teria sido um ganho muito grande e talvez determinadas atitudes não precisassem ser tomadas. As tentativas de modernização, de contratar pessoas, eu acho que isso foi a parte mais frustrante. E o fato de que, na verdade, as propostas da universidade de conservação e preservação nunca se concretizaram. Então já havia discussão dos problemas da argamassa, já havia discussão sobre a movimentação do prédio, o que deveria ser feito. E aí todas as discussões vão até as instâncias universitárias e param. Agora, né, é difícil a gente agradar o pessoal mais novo, essa elite que chegou no museu, né? Porque eles acham, talvez eles tenham razão, que tudo que a gente fez é errado, né? Não, o museu eu gosto dele, eu fico com a dor desgraçada de fechar. Eu trabalhei lá, eu não vejo nada de... Sempre caiu um pouquinho daqueles... Agora, nunca caiu o forro em cima do quadro do Benedito Calixto, mas, meu Deus do céu... Imagina se na Itália tudo que é velho fosse fechar durante 2, 3 anos, fechava a Itália. Um dos problemas de ser um museu de história. As pessoas vão querendo ver o que elas acham que deve existir, né? Mesmo que nunca tenha existido ali. As pessoas percorrem as salas do museu como se fosse um templo, né? Procurando seus heróis, né? Seus mitos, né? Se era realmente daquele jeito, não se sabe, né? Provavelmente não. Mas as pessoas imaginam que aqueles personagens chegaram, inclusive, a viver ali.